Bem, a cidade é o epicentro da civilização. Por reunirem muitas pessoas em espaços comuns, as cidades são os polos do desenvolvimento da humanidade. Isso acontece porque, enquanto a atividade econômica é catalisada por crescente divisão de trabalho e volume de trocas, a vida social se embeleza pelos encontros e desencontros do balé das calçadas. À medida que a humanidade evolui e as pessoas se adequam às práticas do novo contexto, o meio urbano também evolui. Assim, as cidades passam a ser, cada vez mais, a expressão espacial da sociedade que nela vive, representando sua cultura, sua economia, sua legislação, seus problemas, que também evoluem. A complexidade dos problemas acompanha a evolução da complexidade urbana, impedindo interpretações simplistas. Intenções não podem justificar intervenções pretensiosas, e ignorar essa regra pode ser fatal para as pessoas que vivem nas cidades. Cada problema social contemporâneo tem um fator de causa ligado à utilização do espaço urbano. O economista Thomas Sowell aponta como uma das causas da crise financeira de 2008 a regulação e o zoneamento urbano de cidades como de São Francisco e San Diego, que catalisaram a especulação com o uso de subprimes. Não indo tão longe, também podemos observar o problema da segurança no centro de Florianópolis, que é potencializado por uma legislação que distancia áreas residenciais das áreas comerciais, que dificulta que bares e restaurantes ocupem calçadas à noite, que inibe construir mais próximo das calçadas, distanciando transeuntes da vista de moradores e comerciantes. Então, posto o tabuleiro, como mediar os usos do espaço urbano, atentando para todos os detalhes relevantes da vida em sociedade? Devemos delegar esse controle para um prefeito e poucos vereadores? Ou cada cidadão tem o seu papel no desenho das cidades? Como construir, sobretudo viver, nas cidades brasileiras? Para entendermos o desafio que são as cidades, chamo ao palco Guilherme Moretson, arquiteto e urbanista, ex-presidente do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, e Marcelo Gomes, engenheiro civil, diretor executivo da cidade de Pedra Branca. Vamos começar o bate-papo? Posso começar, então? Você coloca a apresentação, por favor. Passa lá. Pô, gente, eu vou ficar em pé aqui para ficar mais confortável, para bater um papo com vocês. É um prazer estar aqui, ver essa juventude toda, essa energia, realmente faz a gente acreditar num Brasil melhor. E eu queria aproveitar esses poucos minutos que eu tenho para conversar com vocês, para contar uma história, a história da Pedra Branca, da cidade criativa, a história de um... Vai aqui, ó, para passar. Esse aqui, né? Foi. A história de como é que a gente criou um bairro a partir do zero, né? Um pedaço de uma cidade sem nenhum incentivo público e sem dinheiro. Essa fotografia era a fazenda do Dr. César, meu avô que está sentado aqui na plateia, tem hoje 90 anos, e era uma fazenda de 250 hectares, e era isso que nós tínhamos lá na época. E a intenção aqui era como é que a gente podia transformar esse endereço num bairro onde iriam morar 40 mil pessoas, onde vão trabalhar 30 mil pessoas e onde nós gostaríamos que estudassem 10 mil pessoas. Nós começamos isso no ano 2000 e começou com uma parceria. Começou com a parceria com a universidade e assim foi batizado o endereço. O que vocês estão vendo no miolo dessa fotografia da fazenda é a Unisul, a universidade que lá está instalada, dando o endereço de Cidade Universitária Pedra Branca. Mas a gente fez isso com a ajuda de muitas pessoas e num processo criativo de botar todo mundo para pensar, e foram 9 escritórios de arquitetura, Jaime Lerner, pessoal dos Estados Unidos, mas principalmente vindo com uma intenção de pensar a cidade de uma maneira diferente. Uma cidade moderna, onde as coisas se misturam mais do que estão separadas. Uma cidade onde morar, trabalhar, estudar, se divertir, tem que estar ao alcance de uma caminhada. Esse é o grande conceito por trás da Pedra Branca e é o que a gente acredita num bairro do futuro. Ou seja, a cidade é um conjunto de diversos bairros que as pessoas consigam fazer isso. E aqui eu selecionei 5 ideias para deixar para vocês. 5 coisas que norteiam o nosso desenvolvimento lá na Pedra Branca e é o que a gente acredita numa boa cidade. Primeiro, a cidade tem que ser densa, a cidade tem que ser compacta. Hoje na Pedra Branca moram 12 mil pessoas, trabalham 8 mil, estudam 7 mil, e é uma cidade com prédios de até 12 pavimentos, e essa falácia, essa conversa que existe que o impacto do prédio dentro de uma cidade vai causar mais impacto ambiental, é um equívoco gigantesco. Se todo chinês fosse morar numa casa que nem o americano, precisava de 3 planetas Terra.
É impossível, pessoal, não funciona. A densidade é fundamental. A densidade é que permite o comércio ser viável, a densidade é que permite os serviços públicos estarem mais perto e a densidade é que permite a gente impactar menos o ambiente. Um outro ponto, as cidades têm que ser conectadas, têm que ser sustentáveis. Aqui a gente traz um exemplo desse cara, o Edward Glaeser, é o maior estudioso de cidades hoje no Brasil, professor de Harvard, e ele comenta sobre esse desafio que é as cidades competirem entre si pelas cabeças brilhantes, por vocês. Ou seja, hoje, Nova York está competindo com o Vale do Silício para levar as boas cabeças lá para dentro. Floripa está competindo com BH e com São Paulo para trazer as startups para cá. Então, esse desafio de transformar a cidade cada vez mais aberta e mais conectada é para trazer as boas cabeças para dentro dela e fazendo isso de uma maneira sustentável. E a sustentabilidade a gente resume de uma maneira muito clara. Construção civil, você pensa um prédio e ele tem uma vida útil de no mínimo 50 anos. Então, se você pensa alguma coisa para 50 anos, o custo da construção de um prédio, pessoal, é 20% nessa vida útil de 50 anos. 80% do custo de um prédio é custo de água, luz, manutenção desse prédio. Ou seja, você pensar numa construção para ela ser mais sustentável e economizar esses recursos naturais, isso é uma construção sustentável. Então, ela é lógica de todos os pontos de vista. Terceiro ponto que eu queria passar para vocês é a prioridade ao pedestre. As nossas cidades têm que voltar a ser pensadas para o pedestre. Essa conversa da calçada que você comentou é fundamental. E esse cara, que é o nosso grande guru hoje lá na Pedra Branca, chama Jan Gehl, um dinamarquês, é o cara que transformou a cidade de Copenhague, e ele tem um exemplo, essa aqui é a foto da avenida principal lá, o nosso passeio Pedra Branca, que eu convido todo mundo para conhecer, é uma calçada feita aí para o salto alto da mulher, é a nossa brincadeira. Mas esse cara tem uma tese super legal nesse livro que ele comenta a cidade para as pessoas. Olha, um estímulo humano, um estímulo no nosso cérebro, você reconhece um novo estímulo a cada 4 segundos. A 4 segundos numa palestra ou em qualquer coisa, a cada 4 segundos é bom ter uma novidade. E quando você está dirigindo de carro a 80 km por hora, esse estímulo vem em 100 metros. Então, essa é uma arquitetura da BR-101. Você tem lá um shopping center, tem um posto de combustível, essa arquitetura de longas distâncias. Porém, para quem está caminhando, como eu estou fazendo aqui agora, em 4 segundos, eu percorro 10 metros. E 10 metros é outra escala de arquitetura. Então, nós precisamos voltar a desenhar a cidade de 10 em 10 metros. Isso é prioridade ao pedestre. Isso é pensar as fachadas das lojas de 10 em 10 metros, é pensar o mobiliário urbano, é pensar num pedestre que vai caminhar nessa calçada. Então, essa conversa que a gente chama do prédio com a calçada é fundamental, é fazer a cidade sem o muro. O muro é muito chato. Uso misto, espaços públicos atraentes e o papo da hora, que é a segurança. Então, acho que os elementos, na minha visão, na nossa visão, hoje, que mais influenciam a segurança de uma cidade é como ela é construída. Construir a cidade da maneira correta é o impacto maior que a gente pode fazer na segurança de uma cidade. Você misturar os usos, ter vida 7 dias por semana, 24 horas, é o que vai deixar uma cidade mais segura. Você vai ter pessoas na rua. Vai no centro de Florianópolis no sábado, às 8 horas da noite, no domingo, às 8 horas da noite, qualquer horário, à noite em Florianópolis, no centro, onde as pessoas saíram do seu trabalho, não tem mais ninguém morando no centro, é inseguro. Você tem medo de andar no centro de Florianópolis em função da falta de mistura dos usos. Precisa botar gente para morar no centro de Florianópolis. E não adianta só morar, elas precisam ocupar os espaços públicos. E para as pessoas ocuparem o espaço público, ele tem que ser atraente e gostoso de você realmente estar lá. Então, essa é a foto lá do nosso espelho d'água na Pedra Branca, mas eu faço uma comparação legal, assim, ó. Geralmente a gente escuta, tinha um morador de rua dormindo no banco de praça, na frente da minha loja. Primeira coisa que eu fiz, eu fui lá e tirei o banco de praça. Isso é um ciclo, infelizmente, vicioso, porque você deveria recuperar aquele banco, arrumar para fazer as pessoas de bem usarem aquele banco cada vez mais. Quanto mais gente na frente da sua loja, melhor. Não o contrário. Infelizmente, são atitudes anticíclicas assim que a gente precisa parar para pensar para construir uma cidade melhor. Estou acabando aqui, está dando certo tempo. Então, o quinto ponto que eu queria passar para vocês, eu acho que Floripa é o exemplo disso, né? Ou seja, criar uma cidade criativa e complexa. Essa é uma fotografia da inauguração desse prédio que chama Atrium, é na frente da nossa Praça Central. Isso era o Festival Literário Internacional que a gente criou lá na Pedra Branca, show do Arnaldo Antunes, tinham 40 poetas e escritores falando no meio daquele pátio, e uma mistura enorme de pessoas.
Então nós temos uma comunidade carente a 2 quilômetros, tem pessoal da universidade, pessoal morando lá. Essa diversidade de pessoas se encontrando é o que gera uma nova ideia. Não existe ideia entre iguais, as ideias surgem da diferença, isso é o que é legal, a inovação surge da mistura. Então trazer essa mistura para dentro da cidade é o que a gente precisa fazer. Os condomínios fechados, de todo mundo morando igual, não cria a ideia surge da diversidade, da mistura, é daquele momento no boteco, tomando uma cerveja, professor da universidade, com morador, com alguém que está passando ali que vai surgir uma ideia. Então a gente precisa permitir que as cidades sejam mais complexas, mais diversas. E essa diversidade é que vai trazer o tema da hora, que é a resiliência nas cidades. Porque uma cidade vai sofrer. Ela vai ter pontos de altos e baixos. Detroit, nos Estados Unidos, Detroit sofreu muito. Era uma cidade que não tinha diversidade, só falava em automóvel em Detroit. Então, quando você tem diversidade, isso vai dar também mais força para a cidade. Então, gente, para finalizar, eu queria passar essa mensagem para vocês e terminar dizendo que o que a gente acredita é que os empreendimentos imobiliários e empreender, o nosso conceito aqui é que a gente realmente consegue melhorar a cidade para as pessoas. Essa visão que o empreendimento privado faz mal para a cidade, não faz sentido nenhum com esses conceitos que eu acabei comentando com vocês. Ou seja, nós estamos aqui para empreender e para construir uma cidade melhor. Acho que esse é o grande desafio e é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, para todo mundo sair correndo aí lá visitar a Pedra Branca depois. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Marcelo. Agora eu passo já o microfone para o Guilherme Moretson fazer sua exposição. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, agradecer a diretoria, a Júlia. É uma honra falar no evento com pessoas tão qualificadas e é muito raro você ver um engenheiro e um arquiteto assim, concordando com tanta coisa. Primeiramente, eu gostaria de rememorar um tempo, a primeira reunião que eu vim do IFL Santa Catarina aqui para palestrar, ainda era lá na casa do Bruno, que é o ex-presidente, e eu queria engajar aquelas pessoas numa discussão, então eu trouxe uns doces de leite de Minas Gerais, embalados na palha, bem daqueles que o Ministério da Agricultura não quer que você coma, porque são artesanais, e porque durante a palestra eu quero tentar fazer uma interação com o pessoal aí da audiência. As primeiras filas, por favor, não atrapalhem, tá? A minha apresentação, moço, por favor. Obrigado. Então, gente, deformaram minha apresentação, meu Deus. Se fosse um designer gráfico, ele caía aqui no chão morto. Esse é Howard Roark, né, o personagem do livro da Ayn Rand, A Nascente, que gosto de chamar que é o meu alter ego. Howard Roark é um arquiteto incorrigível, inverterado, e essa é uma cena onde ele desmonta uma maquete lá na frente do cliente da vida. Mas eu só gosto de ilustrar essa apresentação com o Howard Roark porque é um dos personagens principais do liberalismo e eu acho que a gente deveria explorar ele um pouquinho mais. Produção? Oi. Primeiro doce de leite, mas para quem me falar qual prédio é esse aqui? Vou dar uma dica, ele é lá em Paris. Não? Oi? Quem falou Louvre? Doce de leite para o senhor. Tá? Sim, gente, este é o Louvre medieval. Algumas imagens dele. Existia esse palácio, onde construíram, ao longo de vários anos, esse aqui que é um dos maiores museus, os mais importantes, onde estão guardadas obras de absoluta importância para a história da humanidade. Isso aqui é uma foto de antes da reforma que foi feita pelo arquiteto japonês Yanpei, é chinês, aliás, que é esse senhor aqui, que deu uma ideia muito louca. Imagina no Brasil se alguém falasse assim, vamos botar uma pirâmide de vidro, aonde? Na frente do Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Porque passar via rápida de trânsito, eles já passaram, né? Agora tenta botar uma coisa assim para você ver o que vai acontecer. O patrimônio vai lá e, ó, pum, embarga. E aí, durante as escavações, eles encontraram as fundações do Louvre antigo, inclusive um passeio muito interessante que você pode percorrer o fosso do antigo castelo, né? Então, assim, a localização dele ali onde ela era hoje, o Louvre medieval, aquilo era do século XIV, aí depois aqui no século XVI, e foram construindo, de forma que a cidade, ela é dinâmica, e ela aconteceu de uma forma tal. Se existisse, pelo menos a diretoria de patrimônio histórico de Belo Horizonte nessa época, a gente não teria nada, a gente estaria até hoje naquele castelinho chato, bobo, em vez de ter essa maravilha composta ao longo de várias e várias gerações. Inclusive, meu Deus do céu, esse trem não quer passar.
Essa já é uma imagem de dentro. É absolutamente inovador o que foi feito e, enfim, e a gente tem no Brasil uma dificuldade muito séria de propor esse tipo de coisa, porque no fundo o Carrossel do Louvre, que é esse projeto, é um shopping. Ele serviu a iniciativa privada, ele foi pago pela iniciativa privada e ele atende de diversas formas. Ele criou acessibilidade para o museu e etc., que são questões que no Brasil a gente tem que ficar brigando para conseguir fazer. E da mesma forma que se existisse, por exemplo, o Código Florestal do Brasil, Neuschwanstein, que é esse castelo famosíssimo na Alemanha, onde as pessoas vão passar a lua de mel, também não existiria, porque como é que você ia poder ter cortado aquelas árvores para construir no meio da floresta? Jamais, eles não vão deixar nunca. Ou então, por exemplo, esse que é um exemplo que eu adoro, volta. Como é que volta, moça? Que é a Falling Water House, é uma casa nos Estados Unidos, que foi construída pelo Frank Lloyd Wright, que é um arquiteto americano, em cima de um riacho. Hoje em dia, 50 metros. Riacho chega perto. Então, enfim, a legislação impossibilitaria esse tipo de evolução. E, inclusive, ganhou o prêmio do arquiteto do século. Ou então, por exemplo, o próprio Cristo Redentor jamais poderia ter sido construído em cima daquela área de preservação ambiental, nem chega perto. Fora as outras discussões que isso suscitaria. E aí eu resgato um dos autores mais importantes para o liberalismo, que é o Schumpeter, que fala justamente dessa destruição criativa, né? Justamente a sociedade humana ela vai se construindo fundamentada em bases de outras épocas, mas ela é dinâmica e ela não aceita esse tipo de congelamento que a esquerda costuma gostar de impor para a gente. David Harvey é um filósofo de esquerda americano que escreveu esse livro Cidades Rebeldes, e aí ele fala uma bobagem do gênero que ele quer transformar as cidades no foco da resistência anticapitalista. Mas o desenvolvimento das cidades aconteceu muito antes do capitalismo e, se possível, a gente não sabe, nós não estamos falando agora de um período de 50 anos, nós estamos falando de um período de milhares de anos. Jericó mesmo, que é uma cidade considerada a cidade mais antiga ainda existente, tem 9.000 anos de ocupação. Nós estamos falando que essa cidade foi destruída e reconstruída em cima. Jerusalém, Roma, a própria Paris, essas cidades são construídas e desconstruídas ao longo das gerações. Então, assim, é uma arrogância fatal, como dizem alguns liberais, que os esquerdistas querem propor, que é esse congelamento da cidade. E que o mercado é um inimigo. O mercado não é um inimigo. O mercado, ele faz parte da cidade. Uma das teorias mais aceitas sobre a origem das organizações urbanas é que elas começaram no entroncamento de vias de comércio. E nesses entroncamentos de via de comércio, um estava chegando ali com a canela, o outro estava chegando ali com a maçã, e eles juntavam todos, no final das contas virava uma torta. Mas assim, aquilo ali era o nascimento das cidades. Eu gosto muito dessa expressão, né? Aqui é o segundo doce de leite. Quem vai me falar o que essa imagem representa? Você quer um doce de leite? Eu te dou depois. Essa imagem representa a famosa Belíndia do Edmar Baixa, que é a mistura, o Brasil é a mistura da Bélgica com a Índia. Na verdade, eu corrigi a proporção, eu acho que a proporção é mais parecida com isso aqui, ó. Né? Nós estamos muito mais para a Índia do que para a Bélgica. Mas, se você realmente olhar lado a lado, onde é a Índia e onde é o Brasil? Só por curiosidade, lá é o Brasil, cá é a Índia, né? Agora, uma questão tão importante para cidades quanto o saneamento básico foi delegado ao governo, é um monopólio estatal. E a gente sabe que tem muito mais gente que tem celular hoje em dia do que saneamento básico. Vamos dizer, é uma necessidade mais primordial. Então, essa questão também de quebrar o monopólio do saneamento básico e entregar isso ao mercado é uma discussão que tem que ser levada a cabo. Já dizem que saneamento básico não dá voto nem para político. Então, assim, eu não sei como é que os empresários fariam, mas eu tenho certeza que o mercado vai encontrar soluções para atender a demanda da população por saneamento. É algo muito importante para a gente deixar na mão do Estado. E um pouquinho de Belíndia mesmo, se eu peguei o mapa do Rio de Janeiro, essa área aqui entre parênteses aqui, talvez tenha o IDH da Bélgica, e o resto todo ali na zona norte do Rio de Janeiro, o IDH vai mais se parecendo com Índia, Bangladesh, Uzbequistão, alguns lugares assim, muito maravilhosos. Os índices de violência existem não só por conta da questão do planejamento urbano. O planejamento urbano é uma
Uma das causas, ele atrai a violência para lugares que são mal planejados. Meus amigos hippies, meus colegas de faculdade, essa é uma foto verídica, eles todos são fãs desse sujeito aqui. Gente do céu. Né? Que acha que a solução para a cidade, sim, né, uma solução brilhante para a violência da cidade, ignorando outros fatores, é colocar... Gente, eu apoio para cá. Iluminação. E aí, desenvolveu o projeto, vamos salvar o Brasil da violência urbana, entupiu de postes. Então, seria a solução mágica de Marcelo Freixo para a violência urbana. Tem outros aspectos que tem que ver. Fora outras questões que nós temos no Brasil, absurdos que acontecem, isso foi uma tragédia, uma pessoa morreu, as pessoas não conseguem construir uma ciclovia, e a questão de desenvolver esses projetos, a gente sabe a que os interesses atendem, né? Aonde que foi parar esse dinheiro que deveria ter feito uma estrutura minimamente sustentável? Essa é um exemplo, acho que várias pessoas já devem ter visto isso, de uma comunidade que se juntou e construiu uma passarela que estava sendo reivindicada há décadas, gastando R$5.000. A prefeitura tinha orçado em 270, eles foram lá e juntaram. Nesse caso, não ajudaram a desmanchar, não. A prefeitura só falou assim, veja bem e tal. Mas assim, a comunidade junta, ela viu, nós precisamos, juntaram dinheiro e construíram uma ponte. Por que mais iniciativas como essa não poderiam vir? Por conta de pessoas como esse sujeito aqui. Esse sujeito que espalhou uma noção que o homem tem que depender do Estado, que o homem tem que servir ao Estado. Oi? Pra cá? Oi? É rapidinho, calma. Não é outra coisa senão a casa de um homem universal e moderno. Não, essa frase parece até do Karl Marx, mas não é. Essa frase é, na verdade, do Le Corbusier, que é esse arquiteto aqui de óculos redondo. Parece o Hélio Beltrão, mas não é ele. E que era, inclusive, assim, foi uma personalidade notória no mundo, que inclusive amigo do Albert Einstein, que desenvolveu para que os projetos urbanos do período modernista, na década de 20, que são esses projetos onde se inspiram esses grandes complexos habitacionais massificados, ele desenvolveu o projeto do homem que ia habitar. Ele desenvolveu o projeto, mas o homem que existia na época não era um homem bom o suficiente. Então ele desenvolveu esse aqui, que é o chamado modulor, que além de um projeto de proporções, era um projeto de um próprio homem que ia habitar esses lugares. Ele também teve esse brilhante projeto no Rio de Janeiro, que ele ia derrubar tudo, construir um prédio de 12 andares, passar uma via rápida em cima, e esse seria a orla do Rio de Janeiro. Fez isso desenhando um avião, sem nem descer embaixo e conversar com as pessoas, sem nem conhecer a cidade. Ele chegou na cidade já com esse projeto, que é a arrogância do planejamento central, que encontrou no modernismo tudo que precisava, que era uma licença branca para poder fazer o que quisesse na municipalidade. Baseado nos princípios do CIAN, que foi o Conselho Internacional de Arquitetura Moderna, que juntou um monte de pessoal que hoje a esquerda ama e que defendem essas ideias, que a cidade pode ser artificializada dessa forma. Vou passando rapidinho aqui, só para chegar. E o modernismo nos deu coisas lindas, né? Nos deu a Ville Savoy, a escada lá do Niemeyer, lá no coisa, mas assim, não é isso que o modernismo nos deixou de legado. Ele nos deixou esses grandes complexos habitacionais, planejados centralmente, sem pensar nas pessoas, até chegar no ponto de um conjunto americano chamado Bird Eagle, que teve que ser demolido, porque ele foi tão concebido assim, tão mirabolosamente, dentro desses princípios da arquitetura moderna, ignorando o que foi falado aqui anteriormente, de trazer as pessoas para a rua e para o convívio, e dessa escala que tem que ser respeitada, que ele acabou sendo demolido. Enfim, tem só um vídeo dele demolindo aqui, não tem mais tempo, mas só para encerrar. Esse aqui foi um arquiteto japonês que desenhou esse conjunto, que coincidentemente também desenhou o World Trade Center. Então, na próxima vez que vocês viram Yanamura num prédio, não entrem, porque já caíram 2, tá, gente? Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, Gui. Nessa emendando que tu tinhas falado sobre a questão de como é que tratamento de esgoto, se não dá nem volta para político, como é que vai atrair atenção para os empresários, então vou soltar uma ideia que está num livro chamado Abundância, do Peter Diamandis, em que ele cita um outro livro chamado How Manhattan is Flushing Away Our Electric Energy, se não me engano,
como Manhattan está dando descarga na nossa energia elétrica, em que ele disse que o aproveitamento é possível se produzir um percentual, se eu não me engano, de 5 a 10%, se eu não me engano o número, da energia consumida na ilha de Manhattan, só aproveitando o esgoto que é produzido. Ou seja, além de se eliminar os problemas relacionados de grandes custos que são de tratamento de esgoto, pode se canalizar e captar isso aí, se capitalizar essa energia. Então, nesse ritmo, trazendo essa ideia de inovação e tudo mais, eu vou fazer uma pergunta para os dois palestrantes, e com esse gancho também da Pedra Branca, qual é o primeiro passo que o empreendedor, que o empresário, nesse ritmo de ocupar a cidade, de parar de delegar para o Estado as questões de segurança, as questões de poluição, as questões de energia, de tudo. Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira grande oportunidade que vocês enxergam? Ela está o quê? Na energia elétrica, está na agricultura, ela está na poluição, na segurança? Qual é o primeiro passo? Onde atacar primeiro? Quem? Boa pergunta, hein? Se eu soubesse, assim, fácil. Mas eu acho que tem algumas coisas assim, que eu acho que são relevantes. O primeiro, no mercado imobiliário, é você tentar quebrar um pouco dessas amarras burocráticas que existem para fazer o diferente do que está ali. Ou seja, a boa oportunidade imobiliária sempre vai ser fazer um prédio comercial do lado de um monte de residencial e vice-versa. Então, conseguir achar na homogeneidade, botar um pouquinho de diversidade. Eu acho que essa é a grande sacada do mercado imobiliário, para você não estar competindo no oceano vermelho. Tentar criar o teu oceano azul de oportunidade na cidade, e a cidade você automaticamente vai estar fazendo bem para ela. Ao misturar as pessoas, você vai estar fazendo bem para a cidade. Então, acho que essa é uma dica assim, que eu vejo, principalmente do mercado imobiliário. Eu acho que uma das primeiras coisas que tem que ser atacadas é a morosidade das aprovações e, enfim, de alguma forma que o mercado ofereça soluções tecnológicas ou de qualquer forma para garantir que não existam abusos, né, das construções, que elas atendam a uma norma técnica, uma norma, enfim, que respeite a iluminação, que não devasse o outro edifício, mas que de alguma forma esse prazo de aprovação seja muito pequeno, porque uma boa oportunidade imobiliária vai surgir no tempo. Então, às vezes, você precisa daquele espaço naquele momento para atender uma demanda que existe naquela hora e você demora 4 anos só para conseguir um alvará de obra. Então, assim, esse é um momento crucial. O resto do mercado vai resolver. E a gente recebeu uma pergunta aqui da plateia, que seria: como os palestrantes enxergam o Instituto da Concessão de Uso ou a concessão urbanística para a melhoria das cidades? Qual o papel que vocês enxergam nesse instituto? Acho que tem várias parcerias que podem ser criadas entre a iniciativa pública e a iniciativa privada na cidade. A gente aqui em Florianópolis tem um caso, acho que é excepcional, da família Queires, do VOA, de adoção das praças para valorização dos terrenos ao redor, mas de um benefício fantástico para a cidade. E assim como essa iniciativa, diversas parcerias podem ser feitas. O poder público, ele tem que parar de achar que ele tem que fazer tudo. Fala-se muito na prefeitura que, meu Deus, como não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, nunca tem dinheiro para nada. Mas calma lá, a prefeitura é proprietária de terrenos belíssimos em Florianópolis e nada faz. Os terminais rodoviários de Floripa, antigos, estão todos não utilizados e são terrenos que valem milhões e milhões de reais, que se simplesmente licitados e vendidos para uma melhor proposta, botariam dinheiro para retrofitar toda a cidade e ao mesmo tempo estariam colocando o que falta, por exemplo, no centro da cidade, que é a habitação. Então, eu não tenho dúvida que essa é a solução de, vamos lá, não tem mais dinheiro. Os poderes públicos não têm dinheiro, tem que ser criativo. E a criatividade está aí tem que ser inovador para usar os recursos que estão ociosos e transformar passivo em ativo. Eu lamento não ser tão entusiasta assim das concessões, porque eu acho que isso é um eufemismo. É chamar a favela de vila, etc. Para mim tem que privatizar mesmo. O capital privado não quer ficar dependendo da vontade do poder público de poder caçar um contrato, encerrar um contrato de um investidor que às vezes investiu alguns milhões de reais pelo sabor dos ventos da política. Isso eu acho que não é bom. Pode funcionar no primeiro momento, mas a perpetuação disso fica sob risco. E a gente sabe que a política tem seus ups and downs, né? A política tem os seus populistas que vêm e vão, e eu seria um pouquinho mais cauteloso. Eu preferia tirar o eufemismo da frente
e privatizar essas áreas mesmo. E em termos de espaços públicos, que eles são em termos de campanha, em termos de noção da população, sempre que se fala em privatização, se fala que é entregar uma riqueza, por exemplo, uma praça, vamos privatizar uma praça. Estamos entregando a praça, que é a alma da cidade. Como se responder a isso? Qual é o melhor caminho para se dizer por que privatizar esses espaços? Ou existem benefícios em manter alguns espaços públicos, como discute o filósofo, agora me fugiu o nome da cabeça, perdão, era um anarquista que inclusive defendeu a existência de espaços públicos geridos por organizações estatais. Vocês veem vantagem, até catalisadores de possibilidade de acesso da ampla população, ou a privatização ela consegue comportar todas as camadas, todas as classes, todas as pessoas? Olha, essa é uma questão muito complexa, assim, e né, para todo problema complexo sempre tem uma resposta simples e errada. Eu acho que tem alguns espaços, inclusive, que não seriam de interesse da iniciativa privada detê-los, mas eu vejo muito o papel da comunidade em volta. Quem vai cuidar de uma praça que fica em um bairro? Não deveriam ser, talvez, as pessoas daquele bairro que usufruem daquela praça? E, enfim, de certo modo, eu não consigo dar uma resposta pronta, mas eu acredito que vão existir espaços que não vão interessar a iniciativa privada, e que talvez faça parte de um escopo de um governo municipal que recolhe impostos, que arrecada e que poderia usar essa praça. Mas a gente pode pensar em outras questões para manter esses espaços, por exemplo, a venda de direitos de anúncio nesses espaços, ou aluguel para eventos, obviamente com a administração privada, né? Assim, pode ter posse pública, mas a administração privada também, para não gerar tudo aquilo que a gente já conhece, né? Em tempos de Lava Jato a gente não precisa falar muita coisa, mas sim, eu ainda acho que tem espaço para privatizações e tem espaço para outras formas de resolver o problema. Eu sou da mesma tese. Eu acho que tem sempre uma forma para botar isso de pé. Ou se não pode ser privatizado pura e simples, simplesmente vender, o governo tem maneira de estimular. Então, se não consegue, exatamente através de algum estímulo, mas não deixar a gestão pública fazendo aquele papel, ela vai fazer pior, né? Eu acho que a gestão privada vai conseguir fazer isso melhor. Então, se por um acaso num endereço carente não tem uma iniciativa privada de pronto entendimento a fazê-lo, não tenho dúvida que o governo consegue pensar em alguns estímulos para fazer isso acontecer e induzir que isso sim seja privatizado. Acho que esse é o caminho a fazer acontecer. Então, eu encaminho para uma última pergunta, na verdade, em termos de considerações finais. O nome desse painel é Como Construir e Viver nas Cidades Brasileiras. Falamos muito sobre construir e viver. Mas aqui num público com muitos estudantes, muitos empreendedores, como o cidadão, como a pessoa, como o indivíduo, ele deve viver a cidade? Como ele deve se portar diante da cidade? Temos diversos problemas hoje nas cidades, como mencionamos, poluição, segurança. Como ele deve se posicionar a respeito disso? Aproveitando cada um seu potencial, um empreendedor, o outro é ativista, ou existe uma forma, vocês imaginam uma forma pronta de se catalisar todas essas potencialidades? Como viver nas cidades brasileiras? Vou começar aqui, passar a bola para o nosso arquiteto, que engenheiro, deixar o arquiteto falar nessa hora, mas eu acho que eu acredito muito no espaço da convivência. Acho que a palavra que a cidade tem que forçar as pessoas, e nós como moradores da cidade, utilizar os espaços de convivência, né? Ou seja, usar a cidade. Usar, quanto mais a gente estiver convivendo com o outro no espaço público, a gente vai estar transformando a nossa cidade de uma maneira positiva. Eu acho que o desafio, às vezes a gente se coloca para dentro de um shopping, se coloca numa casa de alguém, esquece que o nosso maior patrimônio, tinha um cara que falava isso, ele fez uma palestra na Pedra Branca chamada Vitor Dover. O cara escreveu um livro só sobre ruas. Aí ele chegou uma hora, ele pediu para a plateia, assim, tinha umas 200 pessoas, e falou assim: todo mundo fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Tá. Qual é a tua maior propriedade? O cara pensa: não, meu carro, meu apartamento, o cara tem uma fazenda, essa é a minha maior propriedade. Não, vocês estão todos errados. A maior propriedade de vocês é a rua.
Se a gente pegar a quantidade de metros quadrados existentes de rua, dividir pela quantidade de pessoas, todos nós aqui temos milhões de metros quadrados de rua. E a gente tem que usar essa rua. Eu acho que essa é a grande lição para o cidadão urbano, nós temos que usar a rua. Concordo em absoluto. Acho que o papel do cidadão tem que ser de protagonista na rua, né? E nós temos que viver a cidade de modo pleno, enfim, buscar valorizar a nossa cidade. Eu fico brincando com essa bobagem do doce de leite, etc. E eu carrego goiabada para o Brasil inteiro para tentar chamar uns palestrantes, mas é porque a gente tem que ser embaixador da nossa cidade. Eu até acredito nisso. Mas a cidade, o contexto que ela surgiu, se foi no mercado, ou se foi por outros motivos, algumas teorias falam que foi porque as pessoas começaram a enterrar os seus entes queridos e gostariam de ficar ali perto. Tem N teorias sobre o surgimento das cidades, mas ela é um local de resolução de conflitos. Então, a cidade, ela traz pessoas diferentes que não vão querer se matar porque o seu vizinho mora em cima de você ou do seu lado, e ela tem que ser um lugar de resolução de conflitos. Então, nós temos que abrir espaços de diálogo na cidade, para que a gente possa pegar visões diferentes e essas visões conviverem de forma harmônica, seja um diálogo mesmo, ou seja você um judeu comprando coisas na loja de um israelense. Isso acontece, entendeu? Essas situações só acontecem na cidade. Enquanto não existir o teletransporte, né, o nosso tempo de deslocamento ele vai determinar onde que nós fazemos as coisas, e essas coisas têm que estar mais próximas. Senão a gente vai querer ficar igual os arquitetos modernistas, projetando as pessoas para viver nas cidades que eles desejam. E a cidade de cada um é a cidade de cada um vai ter sua visão interpretativa. Tem gente que gosta até de Governador Valadares. Você conhece? É um Açu, enfim, é piada para mineiro. Não, mas Governador Valadares é famoso, menino, no mundo inteiro. Metade está lá nos Estados Unidos. E a outra metade não chegou. Mas, enfim, eu acredito nisso, acredito que é esse espaço do convívio e da pluralidade. Pessoal, queria agradecê-los por participar da terceira edição do Fórum Liberdade e Democracia. Parabéns, Marcelo Gomes, pelo empreendimento que é a cidade de Pedra Branca. Parabéns, Guilherme, por toda a sua trajetória, seja na arquitetura, seja no Instituto de Formação de Líderes. O IFL de Santa Catarina é muito grato ao IFL de Belo Horizonte e ao próprio Guilherme por todo o auxílio que ele nos deu. Se esse fórum é possível, o Guilherme é um dos grandes protagonistas dessa história. Um parabéns sincero a vocês dois. E queria lembrar que o Ricardo Sondermann, autor do livro Churchill, A Ciência por Trás dos Discursos, está ali atrás, perto do credenciamento, na banca da LVM, autografando o livro que ele lançou há pouco mais de um mês atrás. Então estão todos convidados, aqueles interessados a conhecer o livro, fica o convite. E novamente agradeço a todos e agora eu chamo o mestre de cerimônias para dar um encaminhamento sobre o intervalo. Obrigado.